muito bem-vindos. Hoje já é quarta-feira, isso mesmo. Nós estamos na live aqui de número 96. Isso aí, essa é a live de número 96. Estamos quase chegando na live de número 100. Hoje é dia 28 de 6, né? Como eu falei, e a temperatura está aqui na minha cidade, pelo menos está gelada, 15 graus. 15 graus, na verdade está um pouquinho mais baixo, né? Mas tá dizendo aqui na temperatura que tá 15 graus. Eu não acredito, porque eu tô de casaco, tô com frio, mas deve ser porque não tem capa aqui, né? Só o cinto e tal. Tô brincando. Bom, pessoal, hoje, como eu falei para vocês, eu quero trazer um assunto que é as principais reclamações do Reclame Aqui em relação ao meio de hospedagem, ok? Quais as principais reclamações que os clientes fazem lá no Reclame Aqui, né? Se você não conhece o Reclame Aqui, como o próprio nome diz, né? O próprio nome sugere, é um site de reclamação. É um site onde você coloca ali, né, a sua reclamação, coloca a sua observação referente a uma empresa, referente, né, a um negócio, e a empresa, inclusive, ela tem um prazo ali que ela tem que responder essa reclamação, né? O próprio Reclame Aqui se conecta com a empresa e aí eles entram meio que numa negociação, tem um ranking, tem um score ali, uma pontuação, né, para as empresas. Então, assim, é muito legal esse canal que é o Reclame Aqui. Não é legal você estar lá, né? Não quero que você esteja lá. Mas, né, empresas que não são empresas sérias, que não tratam o cliente de maneira correta, ou às vezes, né, que acabam ali pisando na bola com o cliente, acabam indo parar nesse canal aí. Então, você tem N sites, você tem N situações de N perfis, né, de negócios ali que se encontram dentro do Reclame Aqui. Um deles, é claro, com certeza tem que ser os meios de hospedagem, né? Canais de vendas como Decolar, Booking, Urb, né, que é o hotel urbano, estão lá também, tá? Então tá todo mundo lá. Se você quer saber sobre o que os clientes falam referente a uma determinada empresa, sobre o que eles reclamam, é só você acessar o site do Reclame Aqui, tá bom? Seja bem-vindo aí, Xelé Vovô Zezé, bom dia, excelente dia aí, André Vinícius, bom dia, tá? Então, vamos lá, quero trazer aqui para vocês as principais reclamações, tá, que os clientes fazem aí nesse canal aí de reclamação, né? Que é um canal de reclamação, então a gente só vai falar de reclamação hoje, né? O primeiro lugar aqui que eu tenho é atendimento ao cliente, né? E se o atendimento ao cliente está em primeiro lugar, você sabe que é o principal diferencial, vamos colocar assim, né? Eu por diversas vezes já falei aqui que não é necessário às vezes você ter a melhor estrutura, não é necessário às vezes você ter, né? Às vezes até você pode até ter um problema em relação à manutenção, né? Você pode até ter um problema ali em relação a outras questões, mas se você tem um atendimento bom, se você tem uma equipe boa, se você tem uma equipe atenciosa, né? Poxa, tudo se resolve, né? Se você tem uma equipe dedicada, profissionais ou pessoas que realmente querem resolver, né? Que querem solucionar os problemas e demonstram isso para o cliente, poxa, você já está mais ou menos aí 99,9% do caminho andado, tá? Que o atendimento para o cliente é primordial, né? Isso você pode ver através das avaliações aí da própria Booking, Airbnb e outros canais, o próprio Google mesmo, né? Um cliente satisfeito, né? Ele não tem por que reclamar, né? Ele não tem o porquê, né, que foi bem atendido, que foi bem recebido, que teve uma boa experiência, ele não tem motivos, entendeu? Ele pode até reclamar, mas muitas vezes quando ele reclamar, ele vai reclamar para você. Ele não vai precisar vir num site de um terceiro colocar para expor você, porque as reclamações aqui no Reclame Aqui elas ficam expostas, né? Elas não saem daqui, mesmo depois de você ter solucionado ali o problema, né? O máximo que vai acontecer é o cliente colocar uma carinha feliz, voltaria a fazer negócio com essa empresa. Entendeu? Ou uma carinha decepcionada que nunca mais voltaria a fazer negócios com você, entendeu? Mas o ideal é que você resolva o problema quando ele acontece, né? Que você não espere o problema chegar no site, que espere o problema chegar no canal, né? Então, primeiro motivo aí, né, do porquê as pessoas reclamam é o quê? É justamente isso, atendimento ao cliente, né? Isso pode envolver problemas com comunicação, né? Demora no atendimento, falta de cortesia ou educação, sabe? Às vezes a pessoa ser estúpida, grossa com o cliente, né? Por parte dos funcionários, entre outros motivos, né? Então, esses são alguns dos motivos que pode gerar esse atendimento, né, mal feito aí, né? Mal direcionado ao cliente, tá bom? Segundo motivo do porquê os clientes, né, porque os convidados reclamam referente aos meios de hospedagem aqui no site Reclama Aqui. Perdão. É infraestrutura
e limpeza. Isso ocupa o segundo lugar, tá? Então, assim, infraestrutura e limpeza, eu diria que limpeza em primeiro lugar, né? Porque ninguém merece, né? Você chegar num lugar sujo, um lugar que você passa a mão assim, você tira sujeira, você tira pó, principalmente depois de uma crise sanitária que a gente teve aí, né? Uma crise com o Covid-19, né? Então, poxa, a gente já passou por isso daí, né? A gente teve que adotar uma série de medidas, tivemos que tomar uma série de medidas, o quê? Para receber as pessoas nas nossas casas, para receber as pessoas nos meios de hospedagem, né? Para visitar as pessoas muitas vezes, né? Então, assim, isso não pode cair no esquecimento, né? Então, os cuidados, eles devem continuar, né? A limpeza, ela deve continuar, né? Tipo, uma limpeza reforçada, uma limpeza bem feita, uma limpeza adequada, né? Uma limpeza realmente que a pessoa chegue e não encontra, né? Nossa, eu já vi casos de pessoas encontrarem fralda jogada debaixo do sofá, já vi casos de pessoa encontrar barata morta, né, no apartamento, sabe? Reclamações assim que você encontra dentro das plataformas, né? Então você tem N tipo de reclamações referente à limpeza, sabe? Mofo, por exemplo, sabe? Uma coisa assim que não cabe, imagina, né? A pessoa alergia lá tal, chegar no apartamento todo mofado, sabe? Por causa da questão que não é limpo, que não é feita uma limpeza adequada. Não, daí você pode dizer, mas Josué, tem o inverno, né? Mofo, ele às vezes acontece, é normal. Tá, pode acontecer. Mas, poxa, por isso que você tem que cuidar, né? O cliente, ele tá pagando, ele tá entrando no seu apartamento, ele não quer encontrar o apartamento mofado, né? Às vezes em casa você até encontra, mas em casa também você tem que cuidar, né? Você tem que ter o cuidado ali que você tem com você, com a sua família, porque você sabe que isso, né, pode ocasionar algum problema, pode deixar a pessoa doente, a pessoa mal, principalmente se ela já tem algum, já tem alguma doença, né? Ela já tem algum fator que faz com que ela fique doente facilmente, né? Então, poxa, cuide bem disso. O fator limpeza, ele é primordial. E infraestrutura, né? Que daí é o quê? Às vezes uma pinturinha, às vezes é um detalhezinho ali, a madeira solta, por exemplo, né? Muito tempo atrás eu trabalhei no hotel e a manutenção tirou, olha isso, a manutenção tirou a porta do banheiro do apartamento. Então tem a porta de você entrar e tem a porta do banheiro. E ninguém, né, por uma falha de comunicação, bem falha de comunicação mesmo, ninguém sabia. Né? O apartamento não estava bloqueado no sistema, o apartamento não tinha sido, né, colocado em manutenção nem nada disso, e deram entrada nesse apartamento. Eu sei que só depois de não sei quantos dias que o cliente estava lá, né, depois que ele colocou uma reclamação, não foi nem uma reclamação, ele colocou uma observação, porque ele gostou do hotel, tal, ele avaliou bem, ele só falou assim, mas eu senti falta da porta do banheiro. Aí eu me lembro que eu mandei, inclusive, alguém lá, e aí falaram, realmente aqui tá sem porta, Josué. Eu falei, como assim, gente? Então, assim, olha só o detalhe que escapou, né? Poxa, imagina você tirar a porta do banheiro e não colocar novamente, né? Graças a Deus o cliente levou bem de boa, tal, mas foi algo que, né, ele poderia ter falado antes, a gente poderia ter corrigido, e foi uma comida de bola ali que a equipe teve, né? Mas olha só o tipo de caso que pode acontecer, né? Então, manutenção deficiente, quartos com condições precárias, sabe? Não dá hoje, sabe? Quartos com condições precárias. Por mais que seja simples, não tem problema ser simples. Eu acho que o problema não é ser simples, ok? Mas sim aquele simples demais, aquele simples exagerado, sabe? Aquele negócio muito, muito básico. Eu já vi algumas pessoas já que colocaram imóveis para aluguel de temporada com pintura descascando, piso todo manchado, sabe? Uma coisa assim de assustar, sabe? Aí o cliente reclamou até uma vez de ter cocôzinho olha só que nível que chega, né? Isso de um imóvel de aluguel por temporada. O cliente achou que era cocô de rato, mas se não me engano era lagartixas, era sapo que tinha, porque era na beira da praia, o imóvel, não me lembro exatamente lá qual era o caso. Mas eu sei que, poxa, o cliente chegou as louças, né? Tudo ali com aquele, né, negócio ali e, poxa, ficou chateadíssimo, né? E o imóvel você via nas fotos que não era um imóvel legal. Às vezes a pessoa, né, quer economizar, ela não quer gastar, ela não quer pagar ali 150, 200, 300 reais, né, por um imóvel de aluguel por temporada, ou por um hotel, por um meio de hospedagem ou mais, né? E aí ela vê lá um imóvel simples, esse aqui tá 100 reais, vou pegar esse daqui. Mas às vezes é o barato que sai caro, né? Mas assim, imóveis em más condições, né? Que não estão bem cuidados, tal, é complicadíssimo, né? Principalmente se você pega um imóvel antigo, um imóvel, né, que
às vezes a pessoa não faz investimento, ou nunca fez um investimento, às vezes ela até aluga, às vezes ela até quer fazer um investimento. Eu tenho um caso de uma dona de uma hospedagem que ela quer fazer um investimento na propriedade dela, né? Ela deseja melhorar, porém o dono, o proprietário do imóvel, né, não quer investir junto, né? Ele não quer ver o negócio dele, que ele deveria estar cuidando, né, indo para frente, né? Porque, poxa, se ela não investe ali, se ela não cuida, se ela não realmente melhora o imóvel, poxa, como é que ela vai continuar tendo clientes? Como é que ela vai continuar tendo boas avaliações, né? Então, assim, infraestrutura e limpeza são essenciais, não tem como você fugir, né? Outro problema aqui que ocupa a terceira posição é reservas, né? Ou seja, o processo de vendas ali, check-in, né? Então a reclamação, a maior parte das reclamações elas incluem o quê? Problema com confirmação de reserva. Puxa, a pessoa confirmou lá a reserva, porém chega no meio de hospedagem e a reserva não é encontrada, a reserva não está lá, né? Então, imagina você chegar aí no meio de hospedagem, principalmente no Airbnb, que às vezes você só tem, né, um apartamento ali, um quarto, uma casa, e você não tem essa disponibilidade, né? Esse quarto, ou esse apartamento, essa casa não estar reservado para você, né? Então, você tem um problema sério. Então, uma das reclamações muito fortes ali no Reclame Aqui é a reclamação referente a reservas e ao processo de check-in, né? Então, os quartos, você chega ali, o quarto não está reservado, não está disponível para você, às vezes tem outra pessoa, e aí de última hora você tem que, né, sair correndo, buscar outra opção, porque você não encontra, sabe? E aí você paga mais caro por isso também, justamente porque você já tinha se planejado, você já tinha reservado, mas você chegou, o imóvel não estava disponível. Às vezes, ou por um erro, né, do proprietário, ou às vezes porque algo se perdeu no meio do caminho, porque faz tudo muitas vezes manual, né, e às vezes o manual tem esse problema. Às vezes a própria integração de softwares gera um problema, imagina manualmente, né, que você tem que cuidar do sistema A, sistema B, do site A, do site C, e você está com um monte de reservas chegando ali todo momento, né? Então, é um problema sério e isso acontece muito, né? Erros de processo durante o check-in ou dificuldades referente à obtenção de informações também, né? Então, esses são alguns dos motivos aí que fazem, né, o cliente ficar chateado, né? Então, ou chegar lá no check-in, por exemplo, eu vi uma observação essa semana de um cliente que chegou e teve que ficar esperando, o anfitrião combinou um horário lá, né? Teve que esperar o anfitrião por quase 30 minutos lá sentado, esperando o anfitrião chegar. E ainda assim, o convidado ainda no final fala, mas valeu a pena porque o imóvel era sensacional, tal, não sei o que, entregou uma experiência muito positiva, né? Então, assim, ele ficou esperando, ficou chateado. Imagina, você ficar esperando lá, você está cansado, você chega de uma viagem, né? Você está exausto, você fica esperando, mas no final ainda você dá uma avaliação muito positiva. Eu achei bem legal essa parte aí. Estou só compartilhando aqui com vocês, né? Outro ponto que existe muita reclamação, e aí, né, ninguém é unânime nisso, né? Essa parte de alimentação e serviços de restaurante. Poxa, às vezes você oferece ali, né, a questão de alimentação, às vezes você tem um restaurante dentro do seu estabelecimento, né, dentro do seu meio de hospedagem. Então, a alimentação é algo assim, né, complicado, né? Cada um tem um gosto, mas eu vejo que hoje as pessoas elas procuram algo mais comida da mamãe, comida da vovó mesmo, sabe? As pessoas querem algo mais simples, porém gostoso, algo saboroso, sabe? Às vezes você vai, né, principalmente nos hotéis, assim, não que não seja comida saborosa, mas hotéis mais chiques, né? Que tem aquela comida mais elaborada, tal. Eu confesso que eu tenho dificuldade um pouquinho às vezes de comer nesses hotéis. Por quê? Porque embora seja às vezes uma comida muito boa, é uma comida, né, que vem ali por etapas, por processo. Então você tem a entrada, o prato principal, depois você tem a sobremesa, né? Então, e às vezes não é tão saboroso, né, tão bom quanto uma comida mais simples, né? Quanto uma comida da vovó, né? Aquela questão da comida que, poxa, te remete àquele sabor, né? Que te remete à sua casa, à sua infância, muitas vezes, né? As pessoas querem sentir isso, né? Mas não é sobre isso que fala, né? Então ele fala muito assim, com relação à alimentação, né? Higiene, falta de variedades, por exemplo, né? Ou disponibilidade de alimentos. Serviço lento, às vezes, né? A pessoa ali tá ali, mas não tá atendendo de maneira agilizada. Às vezes até quer, né? Mas às vezes tem, poxa, uma pessoa para atender 50, 60 pessoas, entendeu? Então é bem complicado a parte de alimentação também, né? Então essa é uma parte que entra na quarta posição aqui, onde as pessoas reclamam bastante, né? Poxa, às vezes o alimento não vem bem temperado, não é bem preparado, ou, né, o alimento não estava
cozido de maneira adequada também, né? Então tem uma série de coisas. E quem mexe com alimentação sabe que não é fácil mexer com alimentação. É um desafio, mas se você mexe, se você oferece, você tem que oferecer um serviço de qualidade, né? Falta mais duas aqui, pessoal. Então, a penúltima, né? Aqui, a quinta opção, a quinta reclamação aí, e essa eu me enquadro nela porque eu já fiz esse tipo de reclamação, é barulho, né? Barulho no imóvel. Então, às vezes você está no imóvel, você vai para descansar, principalmente se você fica em hotéis, né? Em meios de hospedagem centrais. Muitas vezes a acústica ela não é muito boa e, né? Começa ali a passagem de ônibus, de carro, de caminhão, de não sei o que, dependendo da localização que você está no imóvel. E como essa acústica ela não é boa, né? Então, como não tem esse cuidado, às vezes a janela, né? Uma janela padrão, uma janela normal que você utilizaria na sua casa, poxa, o barulho entra todo dentro do apartamento, né? Às vezes a pessoa está andando no corredor, se você está num meio de hospedagem, num hotel, por exemplo, às vezes a pessoa está arrastando mala 5 horas da manhã, 2 horas da manhã, sabe? Você não colocou ali um carpete, né? Justamente aquele carpete de chamas que você coloca no meio para arrastar mala para as pessoas pisarem, poxa, e o barulho atravessa tudo. Poxa, não tem coisa mais chata. Eu tenho um sono muito leve, muito leve. Então, qualquer barulho, qualquer coisinha assim, eu estou acordando. E essa parte é uma parte que me incomoda, eu confesso a vocês. Então, é uma outra reclamação que acontece muito aqui no TripAdvisor. Ela está na 5ª posição, mas é uma reclamação que, poxa, para quem tem um sono leve, para quem quer dormir uma boa noite de sono, porque no outro dia você tem que trabalhar, você tem que acordar cedo, né? Você tem que sair ali para, né, os desafios do dia a dia, conta muito. Então, investir na qualidade do sono, né, se você tem um imóvel, é de suma importância. Cuidar para que o convidado ele tenha uma boa noite de sono, né? Então, das janelas anti-ruídos, poxa, colocar esse carpete ali no meio, né? Ali se você tem um meio de hospedagem, um hotel, às vezes são apartamentos, mas são vários apartamentos, justamente para que se a pessoa sai muito de manhã ou chega muito tarde, para que quando ela arrastar a mala, quando ela andar com um salto alto, por exemplo, com calçado, que ela não faça tanto ruído, né? E por último, mas não menos importante, que eu já vi muito acontecer isso daqui, são cobranças indevidas, né? Então, a pessoa, né, ela passou ali um valor 2 vezes, passou o cartão da pessoa, já vi isso acontecer. Muitas vezes, na maioria das vezes, não é por querer, tá? Então, todas as vezes que eu vi alguém passar um cartão de duplicidade, ou ela não sabia que tinha cobrança, ela não viu a cobrança, ela não observou, né? Então, um erro de comunicação, ou simplesmente ela não viu ali e cobrou a pessoa pela segunda vez, né? Ou o cartão não passou, deu aquela mensagem de erro ali na maquininha e de repente passou, né? O que não era, eu quero passar uma vez, passou 2 vezes também, né? Então, essa é uma outra questão também, e assim por diante. Só que o problema não está nem aí, né? Às vezes a pessoa cobra indevido, ela faz essa cobrança, só que o problema está no reembolso, né? Às vezes você identifica e esse processo de reembolso ele não acontece. Então, é óbvio que cada empresa tem sua política, tem seu padrão, algumas com 7 dias, algumas com 30 dias. Eu já vi empresas que demoram 30 dias para fazer um reembolso. Mas fato é que o cliente fica frustrado, né? Ele fica chateado. Principalmente se você fala assim, não é nem a questão do prazo. Então, se eu dei um prazo, olha, nós reconhecemos aqui, realmente foi, né, cobrado em duplicidade, passou 2 vezes, tal, foi identificado. Então, o nosso prazo agora para reembolso é de 15 dias, por exemplo. Poxa, se você deu 15 dias, faça antes, faça no prazo pelo menos, né? Não faça depois. Então, muitas pessoas falam um prazo, dão um prazo, passam uma data ali para o cliente e não cumprem esse prazo, né? Então, essa é uma das principais reclamações. Já vi isso acontecer diversas vezes, é muito chato, porque você está com um dinheiro que não é seu, o dinheiro é do cliente, né? Ele quer ser ressarcido, você já identificou o problema, né? Porém, você não resolveu. Eu confesso que se você puder resolver quanto antes possível, matar ali é a melhor opção, né? Depois que chega aqui nesses canais, né? Em qualquer canal, que chega na Booking, que chega no Airbnb, que chega lá na Expedia, no VRBO, ou que chega aqui no Reclame Aqui, é complicado, é difícil você resolver, porque, como eu falei no início, fica exposta essa reclamação não sai daqui, essa marca ela não sai daqui, a não ser que você consiga posteriormente convencer o cliente, ou seja, quem postou a reclamação a excluir, tá? Eu já fiz isso algumas vezes, não aqui do Reclame Aqui, de outros canais, já convenci clientes a retirarem a reclamação, mas saiba que é um trabalho, né, muito maior depois que o cliente sai do hotel ou do seu meio de hospedagem. Evite que ele saia, resolva o problema ali na hora
que é muito melhor para você e muito melhor para o seu negócio, né? Então, assim, essas são as principais reclamações, pessoal. Essas são as principais observações aí que os nossos convidados, né, que nossos clientes fazem relacionados ao meio de hospedagem. Eu espero que você não esteja em nenhuma delas, enquadrado em nenhuma delas, mas sabe, se você se identificou aqui com alguma delas, poxa, nada melhor que, se você já sabe qual é o problema, resolver ele agora mesmo, cortar o mal pela raiz, né? Bom, a live de hoje é essa já é a live número 96, né? Não é uma live muito gostosa, assim, porque a gente só falou sobre reclamações, mas eu tinha que trazer esse assunto para vocês, tá bom? Se vocês quiserem ler, conhecer um pouquinho mais do site Reclame Aqui, acesse o Reclame Aqui, vale a pena. Inclusive tem até um vídeo circulando na internet aí, que eles trouxeram vários donos de estabelecimentos e aplicaram na prática todos os problemas que os clientes tinham em relação ao estabelecimento deles e não eram resolvidos, eles aplicaram com essas pessoas e foi muito chato, assim, você vê a reação das pessoas não foi muito positiva, né? Ou seja, os donos dos estabelecimentos que não respondiam os clientes. Depois dá uma olhadinha nesse vídeo aí, porque vale a pena um aprendizado, né? Fica a lição aí pra gente, né? Então, obrigado aí pela participação, Xará por você, Zé, Pousada, Dona Terezinha, diretora Cristina, obrigado, André Vinícius também, um abraço, excelente dia, bom dia para vocês, nos vemos amanhã, 6 e 7, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, um abraço.